eu precisei ver uma cena, né, uma cena de uma preta dando os bons tabefes em uma branca pra ter a coragem de assistir a série Dan. Porque a última vez que eu assisti terror foi justamente porque eu sabia que ia rolar um motelzinho e você fecha a porta no final do filme. Não, nem, gente, terror, nem pensar. Duas coisas me levaram a assistir Dan. Primeiro, por ser um terror psicológico, e eu falei, eu tenho medo, mas é um terror psicológico, ele acaba acontecendo da seguinte forma, o enredo, né? Os sustos, a violência, né? Que muita gente criticou, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, que muita gente criticou nessa série Dan sobre a violência, né? A forma como ela acontece. Mas é o seguinte, o terror psicológico, essa violência, esses medos, eles acontecem de uma forma, não acontecem por nada, né? Ele tem uma justificativa, ele tem um argumento. No caso de Dan, você tem uma questão social, enfim. E também porque os monstros que surgem nessa série, nesses filmes de terror psicológico, é porque há sentimentos que perturbam a ordem, né? E esses sentimentos perturbados acabam criando esses monstros que vão atormentar aí os personagens. Enfim, e o segundo motivo que eu assisti essa série é a questão racial. Inclusive, esse vídeo é para falar sobre o pacto narcísico da branquitude em relação a uma questão muito importante, que é o setor imobiliário, que é uma questão muito complexa. O setor imobiliário, ele se quebra em outras partes, né? E a gente poderia falar de vários problemas habitacionais, desde a inadequação fundiária urbana, terrenos não legalizados, até a imóveis vazios, enquanto há famílias sem tetos, né? A gente poderia falar também das inovações urbanísticas, né? Das reformas urbanas que acontecem devido à especulação imobiliária. Surgem novos empreendimentos imobiliários que gera uma tal de, hoje a gente chama, tem uma palavra até bonita, né, sei lá, estranha, mas bonita, que é a tal da gentrificação, né, onde a população ela é expulsa da periferia para dar lugar a esses novos empreendimentos imobiliários, e essa área se torna uma área nobre, enfim, da classe média também, enfim, e você segrega a população. Isso gera mais desigualdade social, precariedade nas condições habitacionais, porque essas pessoas, elas praticamente têm que se virar. Envolve a especulação imobiliária, né? Então, ou obras governamentais, né? Aqui no Rio a gente tem um exemplo tanto atual, que foi as reformas do centro, né? Até da periferia, né? Aconteceu algumas reformas em áreas de periferia, mas que hoje não podem nem sequer ser utilizadas para a população, né? Enfim, o contribuinte não pode utilizar para seu prazer, seu deleite, porque não existe manutenção. Enfim, mas a gente pode citar tanto a reforma da zona portuária para a Copa, e a especulação imobiliária que surge a partir disso, né? E com isso, a gente pode ir muito mais longe, em 1902, quando o prefeito do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, faz a tal da reforma urbana, e naquela época a grande inspiração, na América Latina toda, né? Argentina, Chile e tal, Paris, né? Ou seja, avenidas compridas, largas, enfim, você tem essa expulsão da população que habitava esse centro. Não existe uma política pública, né? Que vá ajudar ou sanar ou evitar as consequências que foram essas reformas para a população pobre, né? No caso do Rio, que eu tô falando, por exemplo, essa população que teve que migrar do centro, né, expulsa dos cortiços, não sei o que, elas tiveram que migrar para os morros, né? No caso do Rio surge a primeira favela, que é o Morro da Providência. Enfim, você tem todo esse histórico, né? Que a gente até na história, até na arquitetura, o pessoal do estudante de arquitetura, não sei se eu estava lendo um trabalho outro dia falando sobre a colonialidade do poder, né? Como isso é um reflexo do colonialismo, enfim, escravizar corpos, escravizar mentes, ocupar espaços, invadir espaços, expulsar os seus moradores, né? No caso indígenas, né? Escravizá-los ou então matá-los, né? Cometer o tal do genocídio indígena. E no setor imobiliário não acontece diferente disso, né? Você tem
um sistema que inferioriza e classifica, né, quem merece e quem não merece. Então, pessoas não brancas não merecem, então elas podem ser facilmente excluídas de qualquer privilégio social, inclusive direito à moradia, né? Que é um direito que está na Constituição do Brasil, é um direito universal. E na série, né, a gente tem um episódio, a série toda é sobre isso, é sobre uma casa, né? Uma casa que é vendida a uma família de negros. E aí você tem um episódio que mostra de forma simbólica, né? De forma na dramaturgia, né, dramaturgicamente falando, que vai mostrar como isso acontece muito explícita. E o que eu gosto da série Dan, apesar de ter vários roteiristas, vários diretores, mas o produtor e criador é um só, que é o Little Marvin, apesar de você ter toda essa gente trabalhando na série, ela conseguiu ser única e assim, a gente se envolve mesmo. Eu mesmo fiquei assim apaixonada pela série, apesar de ser necessário esse tempo, né, pela imperceptibilidade que habita em mim. Mas enfim, você tem uma cena que é muito explícita, que é quando você tem a reunião desses homens, né, representantes do setor imobiliário, homens brancos reunidos discutindo como eles podem obter mais lucros, né? E a ideia é vender casas para famílias negras, sim, e eles vão vender essas casas pelo valor alto, ou seja, elas não vão vender pelo valor que elas realmente valem, simplesmente porque são famílias negras. E tem outro detalhe, eles estão também, de certa forma, abusando, eu vou colocar abusando, porque em nenhum momento essa palavra é usada no diálogo, mas a ideia é que eles se aproveitem de soldados americanos que participaram, não só da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia, na década de 50, acho que tá acontecendo ali, tá acontecendo ali a Guerra da Coreia, onde os Estados Unidos participa, é o principal aliado nessa guerra. É uma maneira também desses caras estarem lucrando com esses pensionistas. Tanto nesse episódio, eles vão discutir uma coisa que a gente já vai ver no primeiro episódio, que é uma cláusula lá no contrato: não pode se vender casas para negros. É uma lei segregacionista que já não existe mais, né? Conforme. E a corretora sempre, a gente vai ver até depois a corretora vendendo a casa para outra, uma família anteriormente, ela arrisca lá, não, essa lei não vale, é ilegal, isso aqui não pode. Mas o fato é que há um interesse de lucro por trás dessa possibilidade de vender casas para famílias negras. Tanto que o roteiro dos filmes, o argumento da série é justamente essa: uma família tentando sobreviver em um bairro de pessoas brancas, racistas, que a todo momento instigam a abrirem mão do seu espaço de moradia. Os ataques racistas são bem pesados mesmo, e é real, eu vou falar isso em outro vídeo sobre a violência nessa série, mas assim, é real. Acho que a série até pegou muito leve com a violência que envolve um país que tem a cultura do racismo ali na sua estrutura, né, tanto social como institucional.